Olá, meu nome é Diana. Aqui é a Maíra. Eu sou a Beatriz. E esse é o Sociologia em Podcast. E esse é o primeiro episódio de um quadro novo, o Você Conhece. Nele, iremos contar um pouco mais sobre o impacto, vida e obra de alguns dos pensadores e sociólogos brasileiros. Para começar essa nova série, começamos com ninguém menos do que Lélia Gonzalez. Quando Angela Davis veio no Brasil em 2019, ela deu um discurso muito marcante. Nele, ela perguntou por que teríamos que buscar uma referência nos Estados Unidos, como ela própria, se temos aqui no Brasil a própria Lélia Gonzalez. Disse que ela tem muito que aprender com a Lélia e nós também. E a ideia do quadro é exatamente essa. Nós precisamos conhecer os nossos próprios pensadores. Lélia Almeida Gonzalez nasceu no dia 1º de fevereiro de 1935, em Belo Horizonte, Minas Gerais, filha de uma mulher indígena, analfabeta e de um operário negro. Lélia foi a 17ª de seus irmãos. Em sua família, ninguém estudava além da escola primária, tendo que trabalhar desde muito cedo. Por sua mãe trabalhar como ama de leite para uma família branca, Lélia teve seus estudos iniciais bancados por essa família, sendo desde muito cedo aplicada em seus estudos. Aos 7 anos, a família de Lélia muda-se para o Rio de Janeiro. Em 58, Lélia conclui sua primeira graduação de bacharel em História e Geografia pela UERJ, e em 62 gradua-se novamente em Filosofia. Em entrevistas, Lélia diz que foi na faculdade que ela experimentou pela primeira vez a consciência de sua raça. Até então, durante toda a sua vida, havia sido muito elogiada pela sua dedicação aos estudos, tendo dito ser embranquecida pelo sistema. Isto é, um exemplo em favor do mito da democracia racial no Brasil, que, bastando um negro se esforçar, este poderia ter sucesso. Um segundo fator extremamente relevante para a consciência de raça de Lélia foi seu relacionamento com Luiz Carlos Gonzalez, um homem branco, que teria rompido suas relações com a família por ter se casado com uma mulher negra, a Lélia. Tendo suas primeiras experiências com a dura realidade racista do Brasil, Lélia passou por um processo de reconhecimento e orgulho de seu povo, a consciência cultural, que já chegou a afirmar ser fundamental para o combate do racismo. Luiz e Lélia se casam em 64, ano em que a ditadura militar é instaurada no Brasil. Em 65, Luiz Carlos se suicida e Lélia passa um período de luto em Barbacena, Minas Gerais. Em 72, o nome de Lélia Gonzalez apareceria pela primeira vez no Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, órgão repressivo do Estado no período militar. Em 1982, Lélia publica seu primeiro livro, Lugar de Negro, junto com Carlos Rasenbaum, e se filia ao Partido dos Trabalhadores. Ao longo de toda a sua vida, ela defendeu e lutou por diversas causas sociais e militou ativamente contra o racismo. Participou do Movimento Negro Unificado e, em 83, ajudou a fundar o Nzinga, Coletivo Negro Feminista do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, Lélia rompe com o PT e faz duras críticas aos militantes do partido em seu artigo Racismo por Omissão, publicado na Folha de São Paulo. Em 94, no mesmo ano em que é declarado o fim do apartheid na África do Sul, Lélia Gonzalez falece, vítima de um infarto. Racismo no Brasil? Quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença, porque todo mundo é brasileiro acima de tudo, graças a Deus. Preto aqui é bem tratado, tem o mesmo direito que a gente tem. Tanto é que, quando se esforça, ele sobe na vida como qualquer um. Conheço um que é médico, educadíssimo, culto, elegante e com umas feições tão finas, nem parece preto. Essa aqui foi uma das citações que a gente tirou do artigo Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. E a gente pode perceber que os principais temas que ela trata é o gênero e a raça, né? Procurando evidenciar qual era o lugar da mulher negra na sociedade brasileira na obra no geral. Essa citação, em particular, a gente percebe que ela trata um pouco e critica a democracia racial no Brasil. E também ela escreve bem com uma linguagem bem próxima da falada no cotidiano, usa muita ironia para alcançar o grande público como uma forma de protesto. E nessas duras críticas que ela faz no mito da democracia racial brasileira, ela escreveu muito sobre a ideologia do branqueamento, né? Ideologia é toda aquela ideia falsa que muitas vezes ela é articulada mesmo para um fim político, né?
e explica o racismo que alimentava o mito da democracia racial. Um dos pilares da democracia racial no Brasil era desse mito da democracia racial no Brasil é a miscigenação, né? Como já o Gilberto Freire escrevia. Mas a gente percebe que ela é fruto da violação de escravas negras por uma minoria branca dominante. E sempre quando a gente pensa nisso, nessa democracia racial e no papel da mulher negra na cultura, é sempre um jogo de ocultamento e integração dessa figura. A Lélia também criticava bastante a esquerda progressista da sua época, que se prendia muito ao que ela chamava de determinismo socioeconômico. Um pensamento que reduzia o racismo apenas à questão socioeconômica e ignorava as questões raciais propriamente ditas. Em contraponto, ela vai apontar que o processo histórico brasileiro vai criar uma massa marginal negra, que vai ser extremamente benéfica para o capitalismo, e nos momentos de alto desemprego e de crises sociais, é justamente essa massa que vai sofrer com as maiores penalidades. Bem, a Lélia, ela enxerga que na sociedade brasileira tem dois papéis que a mulher negra ocupa. Primeiro, o papel de trabalhadora doméstica, depois o papel de mulata. E esses dois papéis, eles vão estar interligados e recair na questão da mãe preta depois. Esses papéis de doméstica e mulata, eles dependem da situação em que a mulher negra é vista. E como já foi dito, a doméstica, desse papel da mulher negra hoje como doméstica, ontem era mucama. E a autora até fala que a doméstica é a mucama permitida. Mas o que é a mucama, afinal? A Lélia, ela pega um verbete do dicionário Aurélio, né? Mucama, do quimbundo. Mucama, a mais escrava. Substantivo feminino. A escrava, negra, moça e de estimação que era escolhida para auxiliar nos serviços caseiros ou acompanhar pessoas da família, e que por vezes era ama de leite. O que a gente acha interessante aqui é que traz só a perspectiva de que ela era uma moça, era a escrava doméstica que fazia os afazeres da casa e cuidava das crianças dos senhores. Mas esse, entre aspas, quase como escrito nas entrelinhas, a mais escrava representa a prestação de serviços sexuais. E a Lélia ressalta isso, mas que foi tentado dar um apagamento, uma ocultação, né? Esse jogo de ocultação de algumas coisas que se faz, né? Pela mito da democracia racial. E por que a doméstica é a mucama permitida? Porque a doméstica ainda faz esses serviços. E o interessante que ela fala é que a mulher negra é a mãe, de fato, da cultura brasileira. É mãe, de fato, dos filhos do senhor de engenho. Porque cumpre todos os papéis de mãe, passa os valores e ensina a cultura. Então, a mulher negra, ela, de fato, é a mãe da cultura. Porque ela é quem passou a cultura e os valores para os filhos do senhor. Comunica até com esse trecho do livro que fala assim: porque a branca, na verdade, é a outra. Se é assim não é, a gente pergunta: quem é que amamenta, que dá banho, que limpa o cocô, que põe para dormir, que acorda de noite para cuidar, que ensina a falar, que conta história e por aí afora? É a mãe, não é? Pois então, ela é a mãe nesse barato doido da cultura americanidade brasileira. E é justamente isso que ela relaciona o papel da mulher negra hoje, no passado, né, como mucama, e a origem cultural brasileira e o papel dessa mulher. E ainda ela linka isso, fala que o mito da democracia racial, ela é encarnado e reforçado todo o carnaval. Porque a gente pensa que no carnaval a mulata é a deusa do samba, ela é a exclusiva rainha, enquanto no resto do ano ela é a doméstica, ela faz os trabalhos do lar e ela é ocultada. Durante o carnaval ela é endeusada e tem esse apelo sexual. Na citação ela fala: mulher negra hoje é a mulata e doméstica, burra de carga, prestadora de serviços. Veio da noção de mãe preta, rejeição e integração da mulher negra na formação cultural. São os dois momentos, a rainha do carnaval e no resto do ano a doméstica. Burra de carga porque ela tem que sustentar, de fato, a sua família, cuidar da sua família e cuidar da família dos senhores ontem e da família branca, né, que ela trabalha hoje. Com isso, a gente vê outros fatores que sustentam o mito da democracia racial. Porque ao relegar essa questão da raça a um plano secundário, né,
esses autores que a Lélia está criticando, por exemplo, o Caio Prado Júnior, eles estão ocultando os sintomas do racismo. E com isso eles acabam contribuindo para a perpetuação desse ocultamento e das consequências desse. E quais são as consequências desse? São o mito da democracia racial, né, continuar a ser tido como verdadeiro, e a objetificação da mulher negra. E não só da mulher negra, como das pessoas negras em geral. Tem até uma passagem interessante do Caio Prado Júnior, no Formação do Brasil Contemporâneo, que a Lélia cita, em que ele fala assim: realmente, a escravidão, nas duas funções que exercerá na sociedade colonial, fator trabalho e fator sexual, não determinará senão relações elementares a muito simples. Ou seja, aqui a gente pode ver explicitamente como esses autores, né, o Caio Prado Júnior nesse exemplo, colocavam a raça e a sexualidade num papel secundário, mas isso não correspondia com a realidade. E a Lélia, ela vai chamar a atenção disso no seguinte trecho. Ora, sabemos que o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma porque isso lhe traz benefícios. Essa construção o liberta da angústia de se defrontar com o recalcamento. Ou seja, quando a gente oculta os sintomas do racismo, da violência de gênero, isso traz benefícios. E para quem que traz esses benefícios, né? Porque para a gente poder enfrentar e desconstruir essas representações, a gente precisa dar nome a ela, desocultar elas, trazer elas para o plano principal. Porque não existe como a gente combater algo que não existe, algo que está ocultado, é muito difícil de se combater. Bom, como a gente viu, a linguagem era muito importante para Lélia, né? Ao analisar o jeito que ela escrevia, né? Que ela insistia em escrever de um jeito mais próximo do cotidiano, como ela insiste na afirmação de que sim, existe racismo no Brasil e que é só a gente reconhecendo isso que a gente consegue começar a combater. Então, para isso, ela retoma um pouco do Lacan e afirma, né, que o sujeito que não é autor do seu discurso, ele também não é autor da sua história. Com isso, a Lélia nos convida a repensar o papel que estamos desempenhando na nossa cultura e na nossa história. E o quão próximo a gente está realmente das nossas origens, né, das nossas verdadeiras origens, os ameríndios. É assim que surge a ideia de americanidade, que seria uma proposta, né, da gente repensar a Méfrica Ladina, que é como a Lélia vai chamar, né, o nosso continente. Que é, enfim, uma tentativa de valorizar o legado histórico-cultural da nossa origem e colocar em foco a nossa cultura e contrariar uma noção de Europa e de Estados Unidos como formadores culturais. Fala de lugar natural de Aristóteles, né? Além da separação do espaço físico, pensa que às vezes um segundo lugar do negro são as prisões. O segundo lugar natural dos negros são as prisões. Aí até um diálogo com a Angela Davis também, que fala muito sobre o sistema prisional, né? Outro ponto muito interessante que ela fala é que a mulher negra ela acaba levando nas costas toda a função de criar a família, porque muitas vezes os filhos e os maridos são perseguidos sistematicamente pela violência policial. Todas essas questões que a gente debate tanto hoje já estão nos textos da Lélia, né? Que ela escreveu em 1983. Olha só como ela é muito atual ainda hoje. Eu acho que a gente podia falar também como o pensamento da Lélia, né, ele vem com uma visão de superar a individualidade, né, o indivíduo, ele vem com a intenção de superar a individualidade, né, então não são questões do indivíduo, são questões do coletivo, a gente vê isso quando ela vai propor um feminismo americano, né, em contraponto com esse feminismo que tinha antes, ou que tem até hoje, que ignora as questões de raça, as questões de classe, então ela vai colocar, né, como ela colocou antes, criticando a esquerda, como a questão de raça é muito importante, que é a base da sociedade brasileira, né, então não tem como ignorar. Vai falar de pauta social, vai falar de pauta política, a raça tem que estar lá, não pode ser ignorada, não é só mais um dos fatores, não, é um fator importante, é um fator crucial. Achei aqui na introdução também uma contribuição muito legal para pensar a Lélia, na introdução para um feminismo afro-latino-americano, organizado pela Flávia Rios e Márcia Lima, que ela fala que a produção da Lélia
ela é original, né? Ela renova, porque ela destaca 3 abordagens: a decolonial, a interseccional e a psicanalítica. Você pode perceber que ela aborda a psicanálise, ela citou Freud mesmo, que já trabalhou, o Lacan. A decolonial, porque ela pensa realmente num feminismo para o sul, né? Para o sul continental, né? E interseccional, porque ela realmente pensa a questão de gênero junto com a questão racial, né? E critica o viés eurocêntrico das ciências sociais e do feminismo ocidental. Eu encontrei uma entrevista que ela dá, com o título aqui, ó, O Racismo no Brasil é Profundamente Disfarçado, em que ela fala que o Brasil é um país culturalmente negro. Quem afirmar no Brasil, quase todo, que não tem negro entre seus antepassados, ou que não tem sangue negro, está equivocado, ou desconhece a nossa história e o nosso crescimento como nação e como gente, porque ela fala, no final do artigo que a gente estava falando, que a mãe do Brasil é a mulher negra, né? E o pai é Macunaíma ou então Zumbi, que o pai não é uma questão de aceitar e reconhecer a paternidade em si. Explorar, para a gente não esquecer o quão ela foi pioneira nesse debate da interseccionalidade dos movimentos, né? Do movimento feminista, do movimento trabalhista. Ela era muito crítica a tudo isso. Ela ela se dizia feminista, ela não recusava o movimento, mas ela recusava esse feminismo branco. Então, né, reforçava a importância da raça. Assim, não basta ser mulher, né? Nas palavras, né? Não basta ser mulher, é necessário racializar os corpos, né? A gente não pode esquecer a questão de raça. O gênero ele nunca pode ser comparado de forma isolada, né? Então, é isso. E aí ela sugeria um feminismo afro-latino-americano, que você falou o nome do artigo, eu lembrei. É feminismo afro-latino-americano, que ela vai sugerir. Então, não é uma negação do movimento, é só, bom, raça é importante, como né, eu já disse antes. Exato, me lembrou que ela fala que não dá para pensar só como o homem opressor e a mulher vítima, sabe? Tipo, que tem, porque acaba esquecendo das questões raciais e de classe, né? E esse foi o primeiro episódio da série Você Conhece. Fica aí uma recomendação de leitura para quem quiser se aprofundar no tema. Para o episódio, usamos o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, uma coletânea de textos da Lélia, organizado pela Márcia Lima e Flávia Rios. Até mais com outros pensadores. Este podcast é uma iniciativa do Sociologia em Movimento, grupo de extensão da Faculdade de Educação da USP. Orientado pela professora doutora Márcia Gobi, financiado pelo Programa Unificado de Bolsas. Editado por Lucas Pinto, Ricardo Freire e Verônica Lopes. Roteiro de Diana Pestana, Luana Baracho, Mayra Rodrigues e Ana Beatriz.